Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, já estou de volta com outra edição do Mundial Telenotícias. Acompanhe comigo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu a exclusão da Rússia da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O pedido foi feito em discurso televisionado nesta quinta-feira. Kiev acusa Moscou de provocar uma crise mundial de cereais depois de invadir seu país. Zelensky afirmou que a Rússia está causando a fome de 400 milhões de pessoas, ou potencialmente de mais de 1 bilhão de pessoas. Os portos ucranianos no Mar Negro geralmente exportam milhões de toneladas de cereais a cada ano, mas estão bloqueados desde o início da invasão russa à Ucrânia em fevereiro. Ao lado das sanções ocidentais contra a Rússia, que impedem Moscou de vender grande parte de seus cereais ao exterior, o bloqueio provocou a disparada dos preços dos alimentos e gerou alertas para o risco de fome no Oriente Médio e na África. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou na quarta-feira, durante negociações apoiadas pela ONU na Turquia, que Moscou estava disposto a conceder uma passagem segura aos navios que transportam milho e trigo ucranianos. Criada em 1945 e presente em 130 países, a missão da FAO é garantir a segurança alimentar para todos. A Rússia integra a organização desde 2006. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu início à Cúpula das Américas em Los Angeles, na Califórnia. E o encontro tem sido criticado por excluir países que não transigem com as políticas de Washington, além de lideranças indígenas. Joe Biden fez na quarta-feira à noite um chamado aos líderes do continente à preservação da democracia ao inaugurar o encontro regional. As we meet again today, in a moment when democracy is under assault around the world, let us unite again and renew our conviction that democracy is not only the defining feature of American histories, but the essential ingredient to America's futures. O encontro foi marcado pela ausência de alguns chefes de Estado, em particular os do México, Guatemala, Bolívia e Honduras. O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reprovou a atitude da Casa Branca de excluir os governos de Cuba, Nicarágua e Venezuela, que não foram convidados por Washington por não cumprir com padrões democráticos. A presença de López Obrador era a chave para abordar a crise migratória regional. So on Friday, we'll also come together to launch the Los Angeles Declaration, a groundbreaking integrated new approach to managing migration and sharing responsibility across the hemisphere. The declaration represents a mutual commitment to invest in regional solutions that enhance stability, increase opportunities for safe and orderly migration through the region, and crack down on criminal and human trafficking who prey on desperate people. Biden também enfatizou o anúncio de uma Associação das Américas para a Prosperidade Econômica, com o objetivo de fomentar um crescimento mais inclusivo na região. E nesta quinta-feira, o teor do encontro de Joe Biden com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi a importância da realização de eleições livres. A afirmação foi feita pelo conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, nesta quarta-feira. Posso adiantar que o presidente discutirá eleições democráticas abertas, livres, justas e transparentes, assinalou Jake Sullivan. Bolsonaro, que tem colocado em dúvida o sistema de votação no Brasil, vai se encontrar com Biden em uma reunião bilateral durante a Cúpula das Américas. A reunião deve ser realizada nesta quinta-feira.
A questão ambiental também será abordada, acrescentou Sullivan, em um momento em que o Brasil está em suspense com o desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, que trabalhavam na selva amazônica. Milhares de imigrantes sul-americanos começaram a receber vistos temporários do México enquanto se preparam para continuar a jornada em direção aos Estados Unidos. Eles montaram um acampamento temporário em uma quadra de basquete na cidade de Huixtla, no sul do México. As autoridades de imigração em Huixtla começaram a processar os vistos temporários para os imigrantes na quarta-feira, o que lhes permitirá permanecer no México por 30 dias sem medo de serem deportados. Huixtla tornou-se uma espécie de gargalo para os imigrantes sem documentos que chegam das Américas do Sul e Central. A caravana de pessoas que fogem da pobreza, da violência e da opressão política nos países de origem partiu na segunda-feira da mesma semana em que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cedia a cúpula das Américas em Los Angeles com a migração como um dos principais itens da agenda. Na terça-feira, os Estados Unidos anunciaram um novo compromisso de fornecer $1 bilhão e 900 milhões em financiamento privado à América Central, com o objetivo de desacelerar a onda migratória. Esta última caravana é composta por cerca de 11 mil pessoas, incluindo um grupo de 70 pessoas com deficiência, segundo a Ouvidoria dos Direitos Humanos. Caravanas de migrantes que atravessaram o México em 2018 e 2019 provocaram tensões com o governo do presidente americano à época, Donald Trump. Desde então, o México intensificou o controle de fronteira e, em 2021, mais de 300 mil imigrantes sem documentos foram detidos lá. Em outubro de 2015, voluntários se espalharam por um bairro pobre de Bucaramanga, no nordeste da Colômbia. Eles distribuíram milhares de panfletos prometendo casas gratuitas se Rodolfo Hernández, um engenheiro milionário, fosse eleito prefeito. Ele ganhou a eleição, mas as casas gratuitas nunca vieram. Agora Hernández está concorrendo à presidência do país. Uma moradora do bairro, por onde o candidato prometeu casas aos eleitores, diz que se lembra quando ele passou por lá e tudo o que fez desde então foi mentir. Ele não fez nada quando era prefeito de Bucaramanga e agora quer ser presidente. Bem, cada um na sua. Não vou votar em nenhum desses senhores, não vou votar em nenhum deles. Para quê? Para quê? O líder comunitário de 57 anos, Jaime Nunes, recebeu o mesmo panfleto e votou em Hernández, mas continua pagando aluguel por alojamentos miseráveis e lotados. Apesar de não cumprir sua promessa ambiciosa, Hernández continua popular em muitos lugares em Bucaramanga, admirado por sua ousadia e por construir estádios esportivos em áreas pobres durante seu mandato de 2016 a 2019. Ele doou o salário de prefeito para causas sociais e viveu da própria fortuna autodeclarada de $100 milhões. Hernández foi suspenso como prefeito por intervir nas eleições locais e renunciou pouco antes do final de seu mandato. No resto do país, ele é conhecido por outro ato como prefeito: dar um tapa em um vereador da oposição durante um desentendimento diante das câmeras. Hernández ficou em segundo lugar no primeiro turno da votação em 29 de maio. Ele enfrentará Gustavo Petro no segundo turno, em 19 de junho. As pesquisas de opinião mostram um empate entre os dois homens, apesar de Petro ter sido de longe o favorito antes do primeiro turno e Hernández um distante terceiro. Hernández concentra sua campanha principalmente no combate à pobreza, que afeta cerca de 39% dos 50 milhões de colombianos. Ele prometeu não aumentar os impostos, cortar o imposto de valor agregado de 19% para 10% e aumentar os gastos sociais, reduzindo a burocracia. Hernández culpa a corrupção do governo por grande parte
parte da profunda desigualdade econômica da Colômbia, mas está sob investigação por benefícios indevidos concedidos a terceiros quando ele era prefeito. Apesar do passado conturbado, Hernández parece ter uma chance real na presidência, com partidos tradicionais apostando nele para derrotar Petro em um país historicamente de direita. E seguem as buscas pelo indigenista da FUNAI e o jornalista britânico desaparecidos na Amazônia. Segundo o superintendente regional da Polícia Federal, nenhuma linha de investigação foi descartada. Nós não descartamos nenhuma linha investigativa. Nós temos aí à frente de duas frentes de investigação, duas vertentes, a busca dos desaparecidos de um lado e, eventualmente, a prática de crime de outro lado. As autoridades continuavam nesta quarta-feira as buscas aos 2 desaparecidos há mais de 3 dias na Amazônia. Então nós temos helicópteros lá que estão sobrevoando a área, uma área bastante complexa, então nós estamos atuando com embarcações nos rios, fazendo as diversas incursões ali. Vocês vão ver nas imagens, né, que a região é muito complexa, nós temos ali diversas locais onde as embarcações elas podem entrar. Nós temos então as aeronaves ali sobrevoando desde o segundo dia também o local. Até agora, 6 pessoas foram interrogadas e um homem foi detido como suspeito, segundo a polícia, que tenta determinar se ele tem relação com o desaparecimento. Testemunhas disseram que o viram passar em uma lancha em uma grande velocidade na mesma direção que o jornalista e o indigenista, depois que eles foram vistos pela última vez. Mas a polícia disse que o homem foi preso porque portava munições de calibre ilegal e drogas. O suspeito é com relação ao material que ele estava utilizando. Não é comum, né, uma pessoa estar com munição, né, 762. Né? Então nós estamos investigando, né, ele está sob custódia, né, da segurança pública, né, e estamos ali fazendo as oitivas, né, para ver se existe a ligação dele com o que aconteceu, mas por enquanto não temos nada. A região onde eles desapareceram é bastante perigosa, com criminalidade intensa e tráfico de drogas, principalmente pela faixa de fronteira com Peru e Colômbia. A área ainda tem garimpo ilegal, ocorrência de exploração ilegal de madeira e de pesca ilegal. E agora um rápido intervalo e voltamos logo depois com mais informações. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. Preparados. Sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa. 22 anos integrando forças pelo Brasil. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. E um estudo publicado nesta quinta-feira revelou que a Coreia do Norte gastou até 650 milhões de dólares este ano em testes de armas. A quantia poderia ter sido utilizada para comprar vacinas contra a Covid-19 para a população. O regime de Kim Jong-un gastou mais de 400 milhões de dólares no desenvolvimento e nos testes de 33 mísseis disparados no ano, de acordo com o relatório do Instituto Coreano de Análise de Defesa. O centro de pesquisas, vinculado ao governo sul-coreano, afirmou que a quantia poderia permitir contra-atacar a crise alimentar e fornecer uma dose única de vacina a todos os norte-coreanos. Ainda que a imprensa estatal afirme que o surto de coronavírus está sob controle, a Organização Mundial da Saúde disse na semana passada que a situação está piorando.
A Coreia do Norte rejeitou em várias ocasiões as propostas da OMS para fornecer vacinas, além de ofertas de ajuda médica da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. O país enfrenta ainda uma escassez de alimentos, situação que se agravou com o bloqueio autoimposto para evitar a pandemia e com as sanções internacionais contra o programa de armas. Um homem armênio-alemão atropelou uma multidão em um movimentado distrito comercial de Berlim, matando uma pessoa e ferindo pelo menos 12. O atentado aconteceu por volta das 10h30 no horário local, quando um motorista avançou com o carro sobre a calçada em uma esquina movimentada até atingir uma vitrine. Segundo os serviços de emergência, uma professora que conduzia uma excursão escolar morreu e outro professor está gravemente ferido. Entre os 12 feridos, 6 estão em estado crítico. Ainda não está claro se o motorista agiu de forma intencional. O homem de 29 anos está sob custódia da polícia e passa por interrogatórios. O carro com placa de Berlim subiu primeiro na calçada de esquina movimentada, atingindo o grupo de alunos do ensino médio que estavam em excursão escolar. Em seguida, o carro bateu em uma loja a cerca de 200 metros de distância. Segundo a polícia, o motorista foi brevemente detido por transeuntes, antes de ser entregue à polícia depois que o carro bateu na frente da loja. A chefe de polícia de Berlim, Barbara Stowick, disse que o motorista estava no hospital e que, por enquanto, não há evidências conclusivas de um ato político. O órgão de vigilância de energia atômica das Nações Unidas disse nesta quinta-feira que o Irã está removendo 27 câmeras de vigilância de suas instalações nucleares. Segundo a ONU, isso pode ser um golpe fatal nas negociações para reviver um acordo histórico. As negociações começaram em abril do ano passado para trazer os Estados Unidos de volta ao acordo de 2015, retirando sanções e o Irã de volta ao cumprimento, limitando suas atividades nucleares. Mas as negociações estão paralisadas desde março e aumentando as tensões. Os membros da Agência Internacional de Energia Atômica e a AIEA aprovaram, na quarta-feira, uma resolução censurando o Irã por sua falta de cooperação com o órgão de vigilância. O Irã condenou a moção como não construtiva, anunciando na quarta-feira que havia desconectado algumas câmeras da agência que monitoram suas instalações nucleares. Segundo o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, 27 câmeras foram retiradas. Segundo ele, se uma solução não for encontrada dentro de 3 a 4 semanas para o problema, isso seria um golpe fatal para as negociações. Now we are adding this to the picture. So as you can see, it's not a very nice one. My obligation is to persevere. To continue proposing solutions and to continue to propose that we work together with Iran. But quite clearly, it's not one of those good days. It's not. A moção de quarta-feira, aprovada por 30 dos 35 membros do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica, com apenas Rússia e China votando contra, foi a primeira a criticar o Irã desde junho de 2020. O Ministério das Relações Exteriores do Irã criticou a resolução apresentada pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Alemanha como uma ação política não construtiva e incorreta. A resolução veio depois que a AIEA disse que o Irã continuou a não explicar adequadamente a descoberta anterior de vestígios de urânio enriquecido em 3 locais que Teherã não havia declarado como sede de atividades nucleares. O Irã,
que já havia respondido com raiva à decisão de Grossi de visitar Israel antes da reunião do Conselho de Governadores, acusou o órgão de vigilância de confiar demais em relatórios de inteligência israelenses que ele classificou como fabricados. O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, saudou a censura da AIEA ao Irã. O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, desembarcou nos Emirados Árabes Unidos nesta quinta-feira. Ele se reuniu com o presidente Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan após um acordo de livre comércio assinado no mês passado. É a segunda visita de Bennett aos Emirados Árabes Unidos desde a retomada das relações após um acordo de 2020 mediado pelos Estados Unidos. A preocupação com o Irã, incluindo seu suposto programa nuclear, foi amplamente vista como fator que levou os Emirados Árabes Unidos a forjar laços com Israel. O acordo de livre comércio assinado pelos dois países no mês passado, o primeiro de Israel com um Estado árabe, aboliu as taxas alfandegárias em mais de 95% dos produtos trocados entre os dois lados. Os Emirados Árabes Unidos foram o primeiro país do Golfo a normalizar os laços com Israel e apenas a terceira nação árabe a fazê-lo depois do Egito e da Jordânia. As importações e exportações da China registraram alta em maio após a flexibilização das restrições anti-Covid. As medidas vinham provocando a queda expressiva da atividade no mês anterior. Os resultados ruins de abril coincidiram com o confinamento no fim de março em Xangai, a cidade de maior população do país e um dos principais portos do mundo, que ficou paralisado devido às restrições. Apesar do confinamento ter acabado parcialmente em 1º de junho, a retirada de algumas restrições em maio permitiu a retomada da produção por algumas empresas. No mês, as exportações da China avançaram 16,9% em ritmo anual, contra mais 3,9% em abril, que foi o pior resultado desde 2020, segundo a alfândega. As importações também cresceram 4,1% em ritmo anual, após a estagnação no mês anterior. O economista Rajiv Biwas, do S&P Global Market Intelligence, explicou que o fluxo cotidiano de contêineres no porto de Xangai voltou a 95% do nível normal em 24 de maio. O excedente comercial da China passou de 51,1 bilhões de dólares em abril a 78,76 bilhões em maio. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, fez um alerta nesta quinta-feira. A economia mundial está piorando com a guerra da Ucrânia e corre o risco de afundar ainda mais. O alerta foi feito pelo economista-chefe da organização, Lawrence Boone, na introdução das previsões, que tem como título Preço da Guerra. A OCDE optou por não publicar em março as habituais previsões detalhadas devido à incerteza provocada pelo conflito, iniciado semanas antes. O crescimento do PIB mundial deve ficar em 3% em 2022, o que representa uma forte queda em relação à previsão anterior de 4,5% divulgada em dezembro. As consequências da guerra variam consideravelmente de acordo com a região geográfica. A zona do euro foi particularmente afetada nas previsões, com uma projeção de 2,6% contra 4,3% em dezembro. Na América Latina, Brasil, México, Argentina e Colômbia também tiveram quedas drásticas nas previsões. A previsão para os Estados Unidos aponta um crescimento de 2,5% contra 3,7% na previsão anterior, enquanto a China deve avançar 4,4% contra 5,1% na projeção de dezembro. A inflação é uma das maiores preocupações da OCDE, sendo citada mais de 800 vezes no relatório de mais de 200 páginas. A instituição dobrou a previsão de inflação para os países membros da organização a 8,5% este ano, o que representa a maior previsão anual desde 1988. E agora mais um rápido intervalo e já voltamos.
a melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento é para você que doa esperança. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O chefe da polícia de Paris admitiu nesta quinta-feira no Senado que a gestão da final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool por parte das forças de segurança foi um fracasso. Os tumultos que aconteceram por causa de supostos ingressos falsificados no dia da final puseram em xeque a imagem da cidade como sede dos próximos Jogos Olímpicos. Didier Lallement mencionou como exemplo os assaltos e lamentou o malefício à imagem do país após a partida disputada no dia 28 de maio. C'est à l'évidence un échec, car des personnes ont été bousculées ou agressées alors que nous leur devions la sécurité. C'est un échec aussi, car l'image du pays, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, a été ébranlée. Mais je dois insister au-delà de cet échec sur le fait que face à une crise d'ampleur, dans un contexte dégradé et difficile, nous avons fait en sorte que le match se tienne et surtout, qu'il n'y ait aucun blessé grave et aucun mort. Ele também pediu desculpas por ter autorizado o uso de gás lacrimogênio na área do estádio antes do início da partida, mas afirmou que não havia outra maneira de aliviar a pressão nos portões de entrada do Stade de France. Lallement apoiou os números divulgados pelo ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, que calculou entre 30 e 40 mil pessoas sem ingressos ou com bilhetes falsos na região do estádio. A final da Liga dos Campeões da Europa chegou a ser adiada pelos problemas de acesso ao Stade de France. Um jovem da Califórnia foi acusado de tentar assassinar o juiz da Suprema Corte Americana Brett Kavanaugh. Nicholas Rosk foi preso na madrugada em frente à casa de Kavanaugh, nos arredores de Washington, portando uma arma semiautomática, uma faca e um colete tático. Rosk foi visto por 2 policiais do lado de fora da casa de Kavanaugh. O jovem se afastou e telefonou para o serviço de emergência, dizendo que se sentia um suicida e que havia vindo da Califórnia para matar o juiz. Rosk acabou preso. O presidente Joe Biden condenou a ameaça nos termos mais fortes, divulgou a Casa Branca. O jovem estaria incomodado com os tiroteios em massa nos Estados Unidos e as decisões que serão anunciadas pela Suprema Corte sobre o aborto e o direito ao porte de armas. A Suprema Corte americana se prepara para emitir decisões potencialmente históricas no fim do mês sobre essas 2 questões. E ainda nos Estados Unidos, o Congresso americano ouviu uma sobrevivente de um ataque a tiros em uma escola do Texas. A menina de apenas 11 anos contou o que teve que fazer para escapar de um atirador que matou 19 crianças. Uma memória que ela jamais esquecerá. A estudante Mia Cerrillo, de 11 anos, contou nesta quarta-feira a membros do Congresso americano que se fez de morta para sobreviver ao ataque a tiros na escola primária em Uvalde, no Texas. He shot my friend that was next to me, and I thought he was going to come back to the room, so I grabbed the blood and put it all over me, and just stay quiet. And then I got my teacher's phone and called 911. I told her that we need help and to send the police in our classroom. No depoimento gravado, a menina implorou: "Não quero que aconteça de novo." No total, 19 crianças morreram.
Questionada sobre o que ela queria que acontecesse em sua escola, respondeu: ter segurança. O depoimento de Mia acontece enquanto o Congresso enfrenta uma pressão cada vez maior para combater a crescente violência armada em todo o país, especialmente em forma de tiroteios em massa. Com problemas com o crime organizado e aumento acentuado dos homicídios, o Chile enfrenta a pior crise de segurança em 3 décadas. Um cenário desconhecido no país, onde o medo cresce na população. Nos últimos 6 anos, as taxas de homicídio no Chile aumentaram 70%, enquanto a percepção de danos causados por roubo com violência aumentou 37% em uma década. Entre os crimes de maior conotação social estão as chamadas batidas de porta, assaltos às entradas de casas ou condomínios, e as encerronas, como chamam os roubos à mão armada de veículos em vias públicas. O último estudo da pesquisa Ipsos indicou que para 52% dos chilenos, a principal preocupação é o crime, além da presença de máfias organizadas e tráfico de drogas. Segundo a polícia, as apreensões de drogas aumentaram 150% em 2021. Pero principalmente en Chile tenemos familias afectadas porque están sintiendo y viendo delitos que están ocurriendo en el entorno de sus viviendas. Y esto es algo muy ajeno a Chile. En Chile lo bueno es que no está naturalizado el delito. Lo bueno es que... Segundo o subsecretário de Prevenção ao Crime, Eduardo Vergana, o Chile vive o pior momento de segurança desde o retorno à democracia em 1990. O aumento de crimes vem levantando preocupações com o uso de armas no Chile, onde existem 765.817 armas ativas registradas. Mas com base nos dados do portal suíço Small Arms Survey, especializado em armas e violência armada, no Chile existem 2.200.000 armas nas mãos de civis, das quais quase 1,5 milhão das armas não estão registradas. A polícia, entretanto, informou que nos primeiros 5 meses do ano apreendeu 515 armas ilegais, mais de 11,23% do que no mesmo período do ano passado. A morte por disparos de arma de fogo tornou-se a principal causa de homicídios no Chile. O presidente Gabriel Boric dedicou boa parte de seu primeiro relatório à nação perante o Congresso na semana passada à questão de segurança e anunciou uma lei para limitar o acesso legal a armas de fogo. Boric anunciou também uma profunda reforma na Polícia Militar chilena, que coleciona casos de corrupção e denúncias de violações de direitos humanos. Em Cotonou, capital de Benin, um mural com mais de 700 metros vem sendo pintado desde 11 de abril. Os responsáveis pela iniciativa querem bater o recorde do maior afresco de grafite do mundo. Em um fundo azul e amarelo, o grafiteiro retoca uma imagem pintada com spray da estátua meio homem, meio tubarão do rei Berranzin. Trata-se de um dos tesouros roubados devolvidos ao Benin pela França no final do ano passado. A imagem é apenas uma dos 26 grafiteiros locais e internacionais que criaram um mural retratando a história e a cultura de Benin. A instalação se estende por mais de 1 quilômetro ao longo de uma parede na cidade de Cotonou. A ideia é criar o maior mural de afrescos do mundo como parte de um festival sob o tema O Novo Benin. Muitos dos grafiteiros escolheram representar os tesouros restaurados que foram roubados pelas forças coloniais francesas e devolvidos a Cotonou este ano, após negociações com Paris. Os artefatos estão expostos pela primeira vez no Benin desde fevereiro, em uma mostra histórica no Palácio Presidencial, localizado a alguns metros do mural. Apoiado pela Fundação Claudine Talon, dirigida pela primeira-dama do Benin e pelo Ministério da Cultura do país, o muro também destaca as conquistas recentes do país da África Ocidental. A oposição do Benin diz, no entanto, que a democracia do país também sofreu sob o governo do atual presidente, Patrice Talon. Pour ce festival, on a un pan de mur assez large
Para este festival, estamos a utilizar uma parede bem ampla com um leque variado de artistas. Não só temos grafiteiros, mas também artistas visuais que aderiram ao festival e é um momento de partilha. Ao mesmo tempo, é um momento de descoberta para as pessoas. A artista Druzille Fagnebo pintou o prédio do Tribunal de Crimes Econômicos e Terrorismo, conhecido como CRIET. Críticos dizem que o Tribunal Especial, criado em 2016 para tentar acabar com a impunidade da classe política, é usado como arma política pelo governo para atingir adversários. Em dezembro, o tribunal condenou a líder da oposição, Regia Madougou, a 20 anos de prisão por terrorismo, uma pena que os advogados dela descreveram como um ataque político. O governo nega qualquer alegação de que o tribunal seja manipulado para fins políticos. E no Rio de Janeiro, uma multidão se reuniu na praia de Copacabana para abraçar simbolicamente o mar. O ato foi a forma encontrada por ativistas para celebrar o Dia Mundial dos Oceanos. A corrente humana também serviu para conscientizar sobre a importância da preservação dos oceanos. Após o enorme abraço, os participantes recolheram lixo da praia. Para mim, a importância desse tipo de evento é justamente essa, é unir pessoas, fazer com que elas vivenciem, para elas transformarem e para que a sociedade, né, a união, para que todo mundo esteja ali proposto a fazer o bem. A minha sensação é de muita inspiração, na verdade, né? De ver tantos movimentos potentes juntos em prol da conservação do oceano. É um movimento que me inspira a levantar todo dia e estar aqui conhecendo novas pessoas. O que me traz aqui, que sempre me traz aqui, é estar em contato com a natureza e preservar um pouco mais dos nossos oceanos, ter um pouco mais de consciência ambiental que está faltando. O evento, organizado pelo Instituto Roth Brasil, é a segunda edição do projeto Aquele Abraço, que reúne pessoas de todas as idades que se sentem inspiradas a ajudar a fazer o bem. E por aqui encerramos mais uma edição do Mundial Telenotícias. E daqui a pouquinho tem muito mais. Até lá! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.